Seja bem-vindo a mais um podcast da Upstate. Hoje eu estou aqui com o Alexandre Fadel, ele que é corretor de imóveis, advogado, dono de imobiliária, consultor. Melhor, gente, vou deixar ele se apresentar um pouquinho. Seja bem-vindo, Alexandre. Opa, fala, Matheus. Beleza, se apresenta para o pessoal. Obrigado pelo convite, pessoal. Alexandre Fadel aqui falando. Sou advogado, sou corretor, especialista em administração de locações de imóveis. Já atuo há mais de 35 anos nesse mercado e professor no curso Fórmula da Locação, na mentoria Lockmaster também. Enfim, estamos aí, assim como você, respirando locação já há alguns anos, né? Bacana, e você já viveu na pele, né? Como dono de imobiliária, sabe bem o que é ali sair do zero, chegar a 100, depois 300, depois 1.000 e depois o grande desafio que é ultrapassar essas 1.000 locações. Qual que é o objetivo aqui nosso? É exatamente falar isso. Quais são os desafios de crescimento em cada uma dessas etapas? Mas antes eu queria que você contasse como que foi construir imobiliária, o que você passou? Você antes era advogado, depois foi para imobiliária? Me conta um pouquinho. Claro, eu comecei, na verdade, como recepcionista na imobiliária dos meus pais. Que legal. Aos meus 15 anos. Foi meu primeiro emprego, comecei ali. Eles tinham acabado de aposentar, abriram uma imobiliária. E lá já trabalhava com locação? Lá trabalhava com locação, começando devagarzinho. Eu falo que minha mãe foi a melhor captadora do mundo que eu conheci. Né? Ela gostava de captar imóveis para locação, para venda. Aprendi muito ali. Naquela época, né? Nos mais antigos, fazia tudo à mão, máquina de escrever, aquelas coisas bem antigas, não tinha sistema, não tinha nada disso que a gente tem hoje. E aprendi ali mesmo, né? Dar recibo, receber o valor do aluguel ali do inquilino em dinheiro, levar no banco, enfim. Minha origem é essa, sabe? Bem raiz, vamos dizer assim, né? Legal. E dali, né? Toquei ali para frente a minha vida acadêmica estudando Direito. Me formei e me especializei em Direito Imobiliário, né? Não por acaso. Mas continuei dando suporte ali no inicinho da imobiliária dos meus pais. Logo depois eles já estavam aposentados, né? E resolveram então vender a carteira, vender a imobiliária. Já estavam quase vendendo, Matheus. E eu falei, peraí. E eu estudando para concurso. Estudando para concurso e tal, achando que aquilo era a melhor coisa do mundo. E ali eu caí numa real e falei assim, o ouro está aqui. Imobiliária antiga, estagnada, né? Com bem menos que 100 imóveis. E ali eu falei, peraí, já que você vai vender o mesmo preço que você está fechando com a imobiliária X, eu fecho e vou tocar a imobiliária. E ali foi minha primeira aquisição até de uma carteira de locações, mas pequena ainda. Adquiriu a própria carteira dos pais. A própria ali. Carteira dos pais, né? Não herdei de forma alguma. Quem dera se eu tivesse herdado, mas foi comprado e sem dinheiro. Sem dinheiro. Né? Deu um sinal lá e ali o próprio rendimento que a carteira tinha, eu já fui pagando ela, mas se eu não escalasse, eu não ia conseguir nem quitar aquela carteira. E ali, então, apostei todas as minhas fichas mesmo. Abandonei o meu estudo de concurso, não me arrependo, nunca me arrependi, pelo contrário. Foi muito bom a época que eu estudei muito, estudava mais de 8 horas por dia. Mas foi uma base muito boa que eu tive também. E aí, cara, comecei a arregaçar as mangas e estudar locação de imóveis mesmo. Olhando como é que as outras imobiliárias faziam, as maiores. E fui crescendo, fui captando, fui implementando processos, fui entendendo como é que aquilo funcionava, fui vendo tudo de errado. Meus pais não faziam porque eles inventaram a forma de trabalhar, eles não pegaram de ninguém. Então eu fui... Nessa época não tinha tanto conhecimento difundido, né? Cara, muito difícil você saber o que os outros faziam. Não tinha um professor de locação, né? Não tinha um curso, não tinha um livro quase. Você lembra? 1989. Não tinha um livro, cara, praticamente, a não ser de direito da lei do inquilinato, né? Então, isso antes da lei nova, tá? Sim. A lei nova veio em 91. E ali, quando veio a lei nova, eu falei, pronto, agora eu vou me dedicar a estudar muito. E ali eu fui, né, junto com a faculdade também. E, cara, aí a gente vai crescendo, a gente vai vendo da recepção à diretoria, todos os processos, da captação à rescisão, à relocação. E comecei no marketing digital, cara, não tinha nem site, eu fui inventar um site lá, coisa mais difícil na época, a gente subia arquivo Word pro cara abrir, saber que imóvel que tinha. Então eu sou dessa época, sabe, Matheus? Mas não parei nela, né? Então vim crescendo, vim vendo tudo que o mercado faz, e isso até hoje, claro. E aí eu criei, comecei a dar aula em 2009, e sempre de direito imobiliário? Sempre de locação
Locação. e de direito imobiliário. Legal. Foram as duas coisas, né? Fui chamado e dei aula em faculdade, em pós-graduação, e cursos isolados, em entidades do nosso mercado, né? CMI, Secov, entre outras, Minas Gerais e fora também. E ali fui levando essa parte acadêmica e falei, peraí, eu consigo ir muito além se eu tiver um curso, se eu tiver um planejamento aqui lógico, estruturado e online. Então, depois da pandemia, eu me preparei para isso e a partir ali de 2022, eu subi, vamos dizer assim, a forma da locação online. E ali eu comecei a minha escola de locação propriamente dita, que eu venho com muito orgulho trazendo até hoje olha, já passou mais de 1.000 alunos ali naquela escola. Bacana. Muito bom, no país inteiro, cara. E fico na felicidade quando a gente tem aquele feedback, né? Fadel, eu comecei por sua causa. Eu tirei o CRES por sua causa. Eu estava já desistindo da corretagem e você me mostrou o caminho. Eu escuto isso, Matheus, todos os dias. Isso é que move a gente, sabe? Gratificante, Gratificante, né? Exatamente. Só que igual você me chamou aqui para esse bate-papo aqui, né? A escala que é o gargalo de muita gente. Como escalar? E o que é escalar também, né? Então eu tenho 5 imóveis, 10, uma dezena, como é que eu chego numa centena? Depois de uma centena, né? Para onde eu vou? Quero chegar em 1.000 e eu consigo romper 1.000. E quais são as preocupações em cada uma dessas fases? Onde a gente deve focar, né? Isso tudo é muito importante o corretor imobiliário saber desde já, né? Exatamente. Você pontuou uma questão do crescimento. Outros mercados, normalmente, o 0 a 1, que é sair do nada para alguma coisa, é o mais difícil de todos. No mercado de locação, costuma ser o contrário. O 0 a 1 não tem rescisão, eu não tenho problema de manutenção. Então, às vezes, é mais o meu esforço de aprender, buscar um curso, um professor, né, um mentor, e aprender a fazer esse processo de captação e alugar. Só que depois eu começo a ter os problemas. Então, aquilo que me fez sair do 0 aos 100 primeiros imóveis alugados, não necessariamente é o que eu vou ter que fazer para sair para os 100 para os 200. Exato. E muitas imobiliárias, elas atingem esse platô de crescimento nessas etapas. Então, aqui a gente sempre fala de 4 etapas principais. 0 ao 100, os 100 aos 300, os 300 a 1.000 e aquele 1.000 mais que ele quer continuar crescendo, mas ele está em outra complexidade. Como que você acha, vamos começar pela primeira etapa, do 0 ao 100. Como que você acha que a imobiliária pode sair desse 0 e chegar nos 100 imóveis da forma mais rápida possível e cometendo o mínimo de erros? Porque você falou que pegou uma carteira ali entre 0 e 100, só que provavelmente tinha aqueles problemas. Pode ser problema de pegar um calção e usar, que a gente sabe que o mercado às vezes faz. Pode ser um problema, né, de não saber o que está devendo. Pode ser aquele problema de misturar o que é do proprietário meu. Como que a imobiliária pode sair desse 0, dar esse primeiro sprint inicial para chegar no 100, mas fazendo da forma correta para que, quando ela chegue nessa 100, ela já consiga virar a chavinha e focar o próximo crescimento? Primeira coisa, onde eu quero chegar? Eu quero romper 100? Bacana. Ou eu quero ter o que muitos erroneamente assim, infelizmente meu pai dizia na época, tá bom demais a quantidade de imóveis, paga a despesa fixa da imobiliária, porque eles também trabalhavam com vendas. Entendi. Então, muitos cometem esse erro achando que locação é um mal necessário. É o secundário. É secundário. É para pagar as contas, para que eu possa respirar e focar em vendas. Só que nem sempre vendas vêm. E eu passei muito isso. Eu falei, eu não quero passar essa dificuldade. Então, eu quero que a locação seja a minha principal negócio aqui, né? Então, do 0, cara, ao 100, como você está propondo essa divisão muito bem e tecnicamente dizendo, ela é importante mesmo, faz um significado enorme. Cara, primeiro é estruturar a sua operação. Eu costumo dizer, o avião decolou, ele não volta. O que quer dizer isso? Se eu firmo um contrato hoje mal feito, tem como você chegar para o inquilino e falar assim, meu amigo, peraí, eu errei uma cláusula aqui, eu tô te mandando um aditivo aqui, a gente tem que consertar umas coisinhas, inclusive algumas coisas que eu vou te cobrar a mais. Ô locador, peraí, te mandei um contrato de administração aqui, cara, mas eu aprendi esses dias aqui que eu podia te cobrar XYZ, eu preciso inserir isso aqui, vai que acontece. Não tem jeito. Então eu falo, quanto antes você estruturar a sua operação do 0, você vai colher frutos para os próximos meses e anos. Porque a gente sabe, né, Matheus? Eu tenho cliente de 1989.
Minha mãe captou. Até hoje estão comigo. Não sai. Às vezes o proprietário já faleceu e eu estou na 2ª ou 3ª geração da família, mas o imóvel está comigo. Legal. Então, eu não tenho como mudar a forma que eu administrava, nem que eles administravam em 1989 radicalmente para hoje. Então, quanto antes você estruturar, entender, estudar e dali para frente você criar uma base sólida que você vai romper seus 100 imóveis, 500, 300, 500 mil, enfim, você vai usar aquela mesma base. E ela tem que ser lucrativa e levar uma segurança. Segurança para nós, administradores, para o locador e para o locatário. E aí, cara, uma dica que eu sempre falo para os meus alunos é o seguinte: quanto antes você fazer uma leitura do mercado para que você direcione o seu navio, ou seja, a sua captação para um determinado nicho, para um determinado ticket também é importante. Porque depois fica difícil você, com 500 imóveis, falar assim, poxa, eu queria focar em ticket X, ou num tipo de imóvel Y, ou num bairro. Você tem já uma quantidade de imóveis espalhados na sua cidade, no seu bairro, enfim, que você não vai descartar ali facilmente, faz parte ali do seu faturamento. Então, quanto antes você conseguir entender, leitura do mercado e entender, eu vou trabalhar nessa região, nesse tipo de imóvel, nesse ticket, com esse tipo de garantia locatícia, isso faz um sentido enorme de economia e de ganho, porque você, inclusive, aproveita o lead. Quando chega um lead para você de um apartamento de 2 quartos de R$5.000, cara, se você não estava focado nisso, em captar outras opções, e só tem um imóvel, porque aleatoriamente você pegou, você perde aquele lead, porque por qualquer motivo ele não vai gostar daquilo, preço, condomínio, localização, disposição do imóvel, e você não tem mais nada para oferecer, ele vai embora e vai alugar com outro. E se eu tenho uma captação já direcionada para que eu tenha uma boa quantidade de imóveis para aquele perfil, eu anuncio, eu invisto naquilo e quando chega um lead pretenso locatário, ele não sai da minha operação, ele fecha alguma alocação comigo. Então isso eu entendo, do 0 ao 100 é importantíssimo. Bacana, então você trouxe para a gente foco e trouxe a qualidade do contrato desde o início para não ter o problema. Mas normalmente quando a imobiliária começa, ela não tem nem know-how, e ela também não sabe o que pode esperar dos problemas futuros. E aí ela acaba cometendo esse erro. Então ela começa a fazer o contrato de qualquer forma, porque ela quer fechar o cliente rápido, ela cede qualquer condição que o locador ou o locatário pede, porque ela não tem nada, cada um que entra para ela é resultado. Só que os problemas começam depois, né? Depois de 1 ano, 2 anos, aquele locatário que era muito bom vira problemático, né? Então a gente sabe um pouco disso. E o segundo ponto que você falou é que desde o início foque no nicho. Mate um peixe grande de cada vez, igual eu costumo falar. Ao invés de eu pegar um lago enorme e atacar todo mundo, eu pego um laguinho e coloco o maior peixe dele e depois eu vou aumentando isso etapa a etapa. Eu acho que isso é fundamental e aquele que começa costuma errar também isso, né? Ele costuma tentar mirar tudo. Então tem um imóvel em outra cidade, às vezes na região metropolitana, ou imóvel com baixo ticket, alto ticket, e ele acaba não se especializando em nada e tentando abraçar o mundo, e aí ele começa a lidar com o problema do crescimento. Então, as dicas foram muito boas. Verdade. E como eu não tive nenhum tipo de treinamento, não tive doutrina acessível da prática da administração de locações, como eu disse, eu tinha livro jurídico da lei do inquilinato, lei seca, lei comentada, jurisprudência. Gente, isso é muito difícil, até para quem é advogado às vezes. Imagina. Né? Então, para quem não é, fica ali a par disso tudo, se aventura e vai aprender como? Como eu também aprendi, errando, acertando, né? Tentativa de erro e acerto que eu falo. E ali eu já errei demais, cara. Eu não tenho nem vergonha de contar meus erros. Eu conto muita história, sabe, cara? Muita coisa que deu errado, processo que eu já sofri, não tenho vergonha nenhuma, porque eu acho que o bom professor é aquele que tem que mostrar onde errou e o que você tem que fazer para não errar. O importante é errar uma vez, né? Não errar uma vez, né? Repetir o mesmo erro. Não dá para errar duas vezes. Exatamente. A locação não permite 2 erros. Exatamente. Né? Mas, claro, ainda mais a imobiliária pequena, o corretor pequeno, que está ali nas suas primeiras dezenas de imóveis, um erro custa muito caro. Exato. Pode levar todo o faturamento ali do mês ali com uma inadimplência que ele errou e ele vai ter que assumir, né? Então, a gente tem que tratar isso sistematicamente para que não ocorra nenhum tipo de
vamos colocar, sinistro, o nome, né, que a gente leva hoje, nenhum sinistro ali grave que seja participativo do corretor ali, né, uma responsabilidade participativa. Então isso é importantíssimo, cara, não pode errar, principalmente no início, de forma alguma. Perfeito. Então agora vamos chegar no segundo nível, né? Ele ultrapassou esse 100, chegou ao seu 101, 102, que é uma barreira difícil, mas que depois que chega a imobiliária passa pelo primeiro problema também, que seria: eu preciso de um funcionário a cada 100 imóveis. Eu cheguei no 100, eu preciso desse mais um, só que eu não tenho receita suficiente para ter ele. E aí começa a rescisão, começa a manutenção, começa a reclamação, começa processos, começam os problemas a aparecer. E hoje talvez eu possa dizer que o mercado ele mudou. No passado, era um mercado formado por grandes carteiras de administração, que já tinham 10 anos, 20 anos de mercado. Hoje em dia, o mercado é muito mais pulverizado. Sim. Talvez a maior parte das imobiliárias que a gente conhece, ela tem entre seus 100 e 300 imóveis, que é a etapa que a gente vai falar agora. Sim. E todas lidam com o mesmo problema. São os problemas administrativos e a dificuldade de ir para o próximo passo. Seja pelo aumento de concorrência, seja pela falta de diferenciação, né? Porque se eu faço a mesma coisa, eu sou um commodity. Então eu queria que você escorresse um pouquinho dessa etapa. Ultrapassei o 100, já sei o básico, já sei um pouco da Lei 8.245 de 91, já sei os detalhes técnicos, já errei bastante e já sei onde corrigir, mas estou enfrentando essa parte que eu preciso de mão de obra, mas não tenho tanto dinheiro assim, que eu preciso saltar desses 100 para os 300, mas talvez seja muito diferente do que eu tinha antes, porque antes eu não tinha os problemas rescisórios, manutenção e atendimento, e agora eu tenho isso num volume significativo. 100 imóveis são 200 clientes, então eu tenho que lidar com isso e às vezes eu só tenho uma pessoa ou no máximo 2 me ajudando. Como que você ajuda as imobiliárias nisso? O que você fez quando você atingiu essa marca? E o que você dá de dica aí para o pessoal aprender a quebrar essa marca de sair de 100 para os 300? Cara, é a curva que você chega e você enxerga o seguinte: eu preciso de mais mão de obra, eu preciso investir mais, eu não tenho sobra no meu faturamento para isso. Então, aí eu coloque agora, ative o botão de empreendedorismo. Você tem que empreender em locação de imóveis, senão você não passa disso. Que agora o seu problema é equipe, é gestão. E passados os seus primeiros 30 meses, seus primeiros contratos ali, tá vindo rescisão, se não né, já veio antecipada, tá vindo outros problemas que vão acontecer de manutenções de imóveis, vão vir despejo. Né? Vamos colocar aqui, que acontecem vamos colocar aqui uma inadimplência hoje assim ideal de uma carteira. Você pode me dizer isso melhor do que eu tenho talvez de dados aqui, mas vamos ser muito otimista, o mínimo possível, 1%, 2% numa carteira ali tem uma inadimplência. Então na hora que eu tenho 100 imóveis, eu tenho pelo menos 1 ou 2 despejos. E aí? Como você vai conduzir isso, né? Então são coisas novas que vão aparecendo. Então você tem que estar preparado para isso. E, mais uma vez, vamos ser empreendedores. Vamos pensar que nós não vamos parar ali. Então, empreender é também investir. E não só extrair todo o resultado para você. Não é prolabore de 100% do que está sobrando do seu faturamento, do seu lucro. Então, temos que reinvestir na empresa. Então, é uma forma de gerir um negócio propriamente dito. Muitos, inclusive, começam de forma autônoma e ali, próximo ali chegar nesse ponto de 100 imóveis ali que vão se tornar pessoa jurídica, vão se tornar empresa, vão habilitar ela no Cresce, vão ter outros proveitos, vão conseguir vantagens fiscais. Então tem toda uma estrutura também do negócio propriamente dito e também agora sim se mostrar para o mercado como uma autoridade para captar mais. E entra no marketing, entra num modelo de negócio ali de produzir conteúdo, que é muito importante, levar o conteúdo para o seu cliente, para você atrair o seu locador, o locatário também, começar a usar outras plataformas e outras tecnologias, e ali ela vai entender, a imobiliária que rompeu o 100, que eu preciso de um processo mais estruturado.
Eu preciso ter uma tecnologia ou mais de uma que vai fazer a parte repetitiva do meu trabalho. Senão eu não consigo crescer. Porque agora eu tenho muitos locadores, eu tenho muitos clientes. Se eu tenho 100 imóveis, eu tenho talvez 200 clientes. Se tiver fiador, 1 ou 2 vão para 300 pessoas que estão ali, né, sendo administradas. Também, né? Locatários solidários, né, diversas modalidades de garantia locatícia. E aí a gente tem que tomar cuidado. Porque se você começou, como eu disse, lá do 0 a 100, escolhendo, por exemplo, calção, e ali você vai começar a colher um problema. Dinheiro insuficiente, uma garantia que não é boa, vai aprender sobre isso agora, talvez da pior forma possível. Então, análise de mercado, vamos romper o 100, do 100 para frente, tem que estruturar. E aí tem algumas saídas, né, Matheus? A gente conhece. Você vai fazer tudo, você vai terceirizar, o quê, de que forma, e terceirizando, o que você vai passar a fazer? Faça o que você viu nesses primeiros 100 imóveis que você fez melhor. Aí eu captei, então fica com a captação. Ah, eu sou o comercial perante o locador, fica com isso. Ah, não, eu sou o melhor financeiro possível. Se é que você vai querer... não vou colocar perder o tempo não, mas gastar o seu tempo ali à frente do financeiro disso tudo ali, tudo bem, gaste um pouco do seu tempo com aquilo, mas está na hora de você se especializar. Estamos falando aqui com o gestor, estamos falando aqui, né, com o diretor ali da imobiliária ali, o que você vai fazer a partir dos 100 imóveis. Não dá mais para fazer tudo. Legal. Existe até um livro que eu sempre trago no podcast que ele chama O Mito do Empreendedor. O mito do empreendedor fala que o empreendedor ele tem 3 figuras. O técnico, que é aquele que sabe fazer, que é o corretor, que tem o Cresce, que domina corretagem, captação, domina essa parte. Ele vai ter o administrativo, que é aquele que cuida de operação, que é o que cuida do financeiro, que sabe dominar essa parte de processos. E ele vai ter o empreendedor em si, que é aquele que é visionário, o que quer crescer, o que pensa no futuro da empresa. E ele lida com esses 3 o tempo todo. O maior problema é que, ao longo da jornada, eu vou tendo que precisar ser um pouco mais ou menos de um desses 3. E talvez, quando eu atinjo esse 100 e quero chegar no 300, seja onde eu mais preciso desenvolver, deixar de fazer aquilo que eu iniciei fazendo, que é ser o técnico. Eu era o corretor da minha própria imobiliária. Eu era o captador, eu sou quem fecha e eu passo a ter que olhar essa parte de gestão como administrativo ou ter que olhar essa parte de empreendedor, que é pensar no meu crescimento. E muitas vezes ele escolhe fazer aquilo que ele não é o mais apto. Então, ao invés dele passar a ter um parceiro estratégico que ele pode ter, ou ele mesmo contratar alguém que faz isso melhor que ele, ou até mesmo, que pouco se fala, achar um sócio que vai cuidar dessa parte para ele, ele acaba continuando fazendo isso. E muitas vezes ele estagna crescimento, por quê? Eu sou técnico, mas estou fazendo administrativo e estou tendo que pensar em crescimento. Só que o que eu faço de administrativo, operacional, está tomando meu tempo, que eu poderia estar cuidando daquilo que poderia estar levando minha empresa a crescer. Então, o equilíbrio entre empreendedor, administrativo e técnico, esse livro fala que toda empresa tem que ter. Sim. E eu vou aproveitar o gancho desse livro para falar do próximo desafio, que é aquele que organizou a empresa, contratou time, investiu, chegou nos 300 imóveis. Agora ele tem um grande desafio, que é se tornar uma empresa grande. Que é sair desses 300 para 500 e depois mirar os 1.000 imóveis dentro de uma mesma faixa ali que a gente coloca. E o livro também fala sobre isso. Eu vou trazer até outro dica que esse livro traz, que é ele falar: eu tenho que pensar a minha empresa como se ela fosse uma franquia. Por que uma franquia? Porque eu tenho que ter processos definidos que eu vou ensinar outras pessoas a fazer que não eu. Se eu sou a pessoa que bate contrato, analisa o crédito, que faço a parte de financeira, igual você comentou, faço comercial, faço tudo, não tem problema. Mas eu tenho que estar isso muito bem mapeado. Porque quando eu trouxer outra pessoa para fazer isso por mim, aí eu já vou trazer com um processo bem mapeado. E uma franquia faz exatamente isso. Ela tem um modelo que já funcionou e eu ensino outra pessoa a replicar esse modelo. Então, toda empresa não quer dizer que ela vai franquear, mas ela deveria pensar como uma franquia. E aí ela tem que começar a pensar em padrões. Por que não padronizar os processos e deixar de ser mais flexível com tudo? O que é processo que eu tenho que ser flexível e o que é processo que eu tenho que ser rígido com ele, que não muda o valor percebido do meu cliente, mas me gera um controle muito maior. Dito isso tudo, eu queria abrir para você também comentar. Quais os desafios que você enxerga nas imobiliárias que bateram
essa barreira dos 300, para ela chegar e se tornar uma grande imobiliária, aí sim, que para mim são aquelas que têm mais de 1.000 imóveis administrados. Quais são os desafios? O que você já viu? O que você já passou? Já viu imobiliário passar? E se você concorda com essa parte da padronização, que o mercado fala pouco, mas eu, que sou gestor, acredito muito. Só um minutinho, antes de continuar o conteúdo, eu espero que você esteja gostando do podcast, eu queria te trazer uma mensagem. A UP traz soluções para a sua imobiliária, que vão desde o diferencial competitivo do aluguel garantido sempre em dia, no dia acordado do proprietário, até uma gestão financeira operacional para liberar o seu tempo e da sua equipe para aquilo que realmente importa, que é a parte comercial e o relacionamento pós-venda. E nós também temos a antecipação de recebíveis para a sua empresa, comprar uma carteira de um concorrente ou usar como capital de giro. Para você ter acesso a uma ou todas essas soluções, clique no link abaixo e entre em contato com um dos nossos consultores. Cara, eu vou falar uma frase muito dura. As pessoas não gostam de ouvir isso. Mas é a realidade. Ninguém pode ser insubstituível. E o que eu quero dizer com isso? Muitos que estão nessa faixa de 100 a 300 imóveis ainda tem ou ele ou mais uma, duas, três pessoas envolvidas na operação insubstituíveis. Por quê? São donos dos processos. Não há ali uma sobrevivência sem esforço, é claro, né? Se uma peça faltar, por qualquer motivo que seja. Umas férias de um... refém do funcionário. Férias de um funcionário ali, durante 30 dias o gestor para a vida para fazer financeiro, para a vida para fazer vistoria, para acompanhar a manutenção. Isso não dá. Ninguém rompe os seus 300 imóveis apagando incêndio, né? Então, como bem você disse. Então, tem que saber padronizar, sim, concordo com você. Foi uma dor que eu tive. Eu lembro muito bem quando eu falei, agora eu preciso padronizar cada cargo dos meus funcionários. Então, eu fiz um estudo, contei também com uma assessoria especializada nisso, para que pudéssemos entender o que cada um faz e o que cada um deveria fazer e um manual de cada função de cada um da equipe. Porque na ausência de um, eu sei exatamente o que o outro precisa fazer e fica claro para essa pessoa, para essa peça que vai entrar. E ali eu tenho a condição de continuar sempre o negócio sem interrupções. Porque quando falta uma peça, essa peça é insubstituível, seu negócio para por 30 dias, para por uma quantidade de captações, de locações, sinistro, manutenção. Tudo isso tem um impacto muito grande na nossa operação. Então, a gente tem uma esteira, né, cara? A gente tem uma fábrica de contratos, da captação à rescisão. Então, aquilo ali está andando o tempo todo. O contrato nosso não está parado, ele está em andamento. Do primeiro mês ao 30º mês, se for uma alocação residencial, por exemplo. Então, está ali. Todo mês ele está dando um passo. E todo mês tem alguém envolvido nessa operação. Então ali a gente tem que mexer essas pecinhas ali para que fique confortável. E volto a dizer, não podemos ser também empreendedor bombeiro, que é apagar incêndio, né? Que a gente vê muito dono de imobiliário apagando incêndio. E eu escuto muito, né? Que locação dá muito trabalho. Sempre pergunto, o que vem na primeira coisa na sua cabeça sobre locação de imóveis? Sempre pergunto isso online, ao vivo. As pessoas falam, dá muito trabalho, né? Por quê? Não tem processo. Não tem padrão. A partir do momento que você tem o seu manual ali do seu processo, da sua esteira de locação ali, fica muito fácil conduzir isso. Agora, precisa que isso seja de alguma forma automatizado. Não dá mais para viver no improviso, num achismo, deixa que eu olhe essa planilha, você faz aquela, não. Até por questão de erro humano, né? Se não, volta à época que você falou que era na máquina de escrever, né? Hoje, com tanta tecnologia... eu vejo as pessoas mandando boleto de aluguel com valor errado para o inquilino, porque é humano tá ali, né? Você tá dando chance ao erro, né? Não dá mais, isso não tem espaço mais hoje em dia, até porque tem tecnologia aí a nosso dispor, e muito barato, para não falar de graça, perto do que ela nos traz ali de solução. Tem como... automatizar ou terceirizar o que você quiser dentro da locação de imóveis. E sei que você tem uma terceira via que você fala também, que não é tudo que o administrador faz e nem tudo ele terceiriza, né? Você fala muito de uma terceira via aí,
E concordo com você que é o que vai mudar o jogo. Assim como, Matheus, você falou uma palavra um tempo atrás aqui na nossa conversa que eu não esqueci. Como se diferenciar. A partir dos 300 imóveis, se você quer chegar a 1.000, você tem que ter um diferencial. Não dá. E não é inventar a roda, mas você tem que ter um diferencial. O que de melhor você faz na sua administração de locações de imóveis ou o que você pode fazer? Você tem que ter, você tem que... Não basta ser bom, você tem que se mostrar bom. Você tem que chegar ao mercado e mostrar isso. Não só uma coisa, talvez, mas mais de uma estratégia no mercado para que você capte mais imóveis. Que você fidelize o seu cliente. A gente vive um momento já de alguns anos de pouca fidelização. E locação de imóveis talvez seja um mercado dentro do mercado imobiliário que mais nos dá exclusividade e fidelização. Bem diferente de vendas. Então, parece que o pessoal está esquecendo de tratar bem os seus clientes. Um locador que aluga e não tem problema nenhum, ele não vai procurar outra imobiliária para deixar a administração depois. Venceu, inquilino desocupou, ele não quer ter nenhum trabalho para relocação, ele não quer nem deixar em outra imobiliária, salvo se você não fez um bom trabalho. Exato. Ponto final. Então tem que pensar nisso, cara. Não há espaço no mercado mais quem quer crescer e romper, se chegar a 1.000 imóveis, para não dar atenção ao seu locador, cara. E parece que as imobiliárias têm um desejo de vou conversar com ele na hora de fechar o contrato de locação, assinar o contrato de ADM ali, espero nunca mais conversar com ele até o dia da rescisão. Vou mandar para ele o relatório por e-mail, ele vai receber o aluguel em dia, tudo bacaninha, mas eu pretendo não ter contato com o locador até se surgir algum problema, tudo bem. Não é isso mais, cara. Nós temos uma infinidade de outros produtos para oferecer. E aí entra a empresa, o empreendedor na alocação de imóveis, oferecendo mais do que só administrar a alocação de imóveis. Porque se você só oferece isso, como você bem disse, você vira uma commodity. E você falou desse relacionamento com o locador, né? Eu só quero lidar se tiver que lidar com os problemas. Mas o locador, ele pode estar com outro imóvel, que às vezes não está com você. Esse locador conhece outros locadores que poderia estar te indicando. E esse locador pode colocar o imóvel à venda. E que se ele não te procurar primeiro, mostra que você não está fazendo aquele trabalho de excelência que você deveria, além da relocação. Né? Que ele deveria colocar só com você, sabendo que você vai alugar e vai trazer essa segurança administrativa. Sim. E aí você começa, se você perde imóvel depois que ele vaga, você precisa repor ele ao invés de construir uma carteira que está crescendo. E aí você estagna mais uma vez nesse crescimento, né? Exato. E a gente está falando muito em número de imóveis. Você me peço licença a você, que para mim, escalar uma carteira não é só número de imóveis. Não é só 100, 300 ou 1.000. Escalar uma carteira tem a ver também com escalar o seu faturamento. Então, implementar a sua estratégia de eventos diversos que acontecem numa locação, desde a captação até a rescisão, que podem também ser remunerados. Então, quando você tem 100, 300 e 1.000 imóveis, qualquer implementação que você fizer que gerar qualquer renda a mais do que só a sua taxa ordinária mensal, isso representa muito, cara. Vai fazer sentido a partir ali dos seus 300 imóveis, esse reflexo. Bacana. Talvez ou aumentar o ticket médio, ou aumentar a percentual das taxas, né, de intermediação ou administração, ou criar novas linhas de receita. Isso tudo ajuda no crescimento. Como é que você vai aumentar a taxa? Com um diferencial. Bacana, legal. Que o mercado hoje está acostumado. Ontem mesmo, né, alguém me mandou uma mensagem lá no meu Instagram falando, Fadel, aqui na minha região todo mundo trabalha 4%. Eu falei, a primeira coisa que eu pensei é o seguinte, um ótimo mercado para você se diferenciar e cobrar mais. Exato. Do que a sua própria concorrência aí. Você tocou em 2 pontos que a UP sempre defende. Primeiro, diferencial competitivo. Faça diferente para o locador te ver como diferente e você poder cobrar mais. Sim. Porque se você só precificar por preço, é commodity. Por que ele vai escolher você? Algo que você consiga provavelmente essa cidade, todo mundo só tinha um diferencial de preço. Ele foi caindo de 10 para 9. Hoje tem 4. Exato. O que você faz melhor que o outro? Ele cobra 10, eu cobro 8. Ele cobra 8, eu cobro 6. Aqueles 2 feirantes vendendo, né, melancia e um vai baixando o preço ali. Isso não se sustenta na nossa operação.
E aí a gente traz sempre isso. Olha, vamos tentar trazer o diferencial. Um dos que a gente traz, por exemplo, que é o aluguel garantido em dia, com respaldo de fundo, seguradora, é justamente para isso. Vamos ter uma argumentação que me coloque em outra posição. Aí eu posso pedir mais. Muitas vezes ultrapassando os 10% padrão de mercado ou quebrando aquela barreira para chegar no 100% do primeiro. E o outro ponto que você tocou, que a gente também acredita muito que a gente traz, é isso. Quais atividades eu tenho que internalizar e quais atividades eu tenho que ter alguém melhor do que eu fazendo. A UP defende isso muito, que é, olha, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer aquilo que gera valor. Para que gera valor? Captar, alugar imóvel, manter o relacionamento comercial com o meu cliente pós-venda, seja locatário, seja locador, fazer a parte administrativa core business, que seria manutenção, vistoria e a parte também voltada para rescisão. Mas o que eu deveria, e não são todos os casos, a gente sabe que se a pessoa é muito boa, né, numa operação ela tem que ficar lá, mas a maior parte dos casos a gente enxerga, eu deveria passar aquelas atividades que são as que só tomam tempo do meu time. Sim. Então, meu time, ao invés de falar assim, eu não vou ter tempo de ligar para esse locador porque eu tenho que resolver um problema hoje. Ele deveria não estar fazendo esse problema e falando com o locador, que são análise de crédito, emissão em vídeo de contrato, emissão em vídeo de boleto, repasse de valor, toda a parte ali de cobrança, abertura de sinistro, acompanhamento de sinistro, reajuste, são tarefas que isoladas parecem simples. Sim. Mas quando eu coloco em poucos funcionários, e eu estou falando uma carteira de 500, são 5 funcionários que eu vou ter, Sim. cada um está com um tempo que toma, né, somente o que ele poderia estar fazendo, mas não gera valor para o locador. E se ele não tivesse esse tempo destinado aos problemas, talvez ele tivesse ali captando mais, ou relacionando mais, ou fazendo melhor o processo dele administrativo, que é o core business imobiliário. A gente acredita isso muito. Sim. Não à toa, nossos produtos foram criados em cima dessas duas teses e poucas imobiliárias conseguem enxergar. E aí elas vivem de apagar incêndio e falar, mas esse não é meu problema maior. Meu problema maior é rescisão. Então, você precisa de mais tempo para cuidar do seu problema maior. E às vezes, se o funcionário tivesse mais tempo, talvez você, como dono, não estivesse olhando isso. A gente acredita muito nisso também para quebrar essa barreira dos 300 até o 1.000. Essa barreira só pode ser quebrada se você dedicar nos seus pontos estratégicos. E não ficar ali nessa atividade de rotina exaustiva, né, Matheus? E a partir ali dos seus 300 imóveis, toda semana você vai ter uma rescisão, você vai ter uma vistoria. Uma não, muito mais, mas muito vamos colocar, mais, né? Deveria ter, pelo menos, né? Porque se não for uma inadimplência. Uma inadimplência. E aí eu vejo o pessoal patinando, né? Não, eu aluguei 10 imóveis esse mês, mas eu tive 10 rescisões, e ali eu não tive tempo para mais nada. Cara, a pessoa que vai desenvolver 10 locações e 10 rescisões num mês, nós estamos falando de 20 situações complexas, quase uma por dia ou uma por dia, você vai fazer o que mais que você vai fazer? E soma-se ainda o tempo das pequenas tarefas que fora, todo mundo tem que fazer. Né? Todos os boletos, todos os repasses, todos os reajustes. Lançamento todo dia, reajuste uma vez por mês, abertura de sinistro e acompanhamento. Sabe uma das coisas que eu mais recebo de perguntas sobre essas questões de rotineiras, Matheus? Fadel, eu esqueci de aplicar o reajuste e agora, o que eu faço? E por que você esqueceu? Porque eu não tenho nenhum controle. Imagina o prejuízo, que a gente sabe que, né, o índice de reajuste é bem significativo no Brasil. Exatamente. Só no Brasil nós temos, não falando de índice, mas de aumento médio do aluguel, 2, 3 vezes o valor da inflação a cada ano. E você está perdendo a oportunidade de aumentar a sua própria comissão. Exatamente. Aumentar o seu ganho e você não tendo tempo nem para fazer isso. Porque não tem organização, não tem nem tempo de ver naquele mês qual cada contrato que precisa ser reajustado, né? Então, assim, o prejuízo é enorme quando você não tem o seu programa, o seu processo bem delineado e padronizado. Perfeito. Então, vamos lá. A gente ultrapassou a barreira dos 1.000 agora. Opa. Agora eu sou considerado uma carteira grande, uma imobiliária grande. Eu sou referência, provavelmente, na minha cidade, no meu bairro. Sim. E aí, teoricamente, os problemas mudam. Teoricamente, eu não deveria ter tantos problemas administrativos que eu já consigo pagar uma equipe. Sim. Eu já consigo ter um gerente, eu já consigo ter segmentação de tarefa. Muitas vezes eu já consigo separar o comercial do administrativo. E em cada uma dessas áreas eu ainda segmento mais. Então eu tenho um time de captação, eu tenho um time de fechamento, eu às vezes tenho um negociador e no administrativo eu tenho time de pré-locação, time de pós-locação, time de manutenção. Então eu começo a me especializar. Só que, igual eu falei no início, por que diferentemente dos outros mercados, que quanto maior eu sou,
mais força eu tenho para crescer, porque eu tenho mais dinheiro, eu tenho mais equipe, eu tenho mais marca. No nosso mercado, eu tenho mais dificuldade de crescer do que o pequeno. O que você enxerga que leva as imobiliárias a estagnarem? Pode ser no 1.000, 2.000, 3.000, mas todas tendem a parar de crescer 2 dígitos por ano, né? 10%, 20% por ano, depois que elas atingem esse patamar. O que você acha que acontece no nosso mercado que é diferente, por exemplo, se a gente for olhar a academia? A Smart Fit cresceu para 1.000 alunos, depois ela foi para 10.000, 100.000, até chegar a milhões de alunos. Por que o nosso mercado não consegue fazer isso? Cara, um dos motivos é saturado o nicho que você está. Quer dizer, localidade dos imóveis, tipo até ticket. Então, talvez nesse momento você tem que criar um outro nicho para que você consiga também dominar ele. E nicho pode ser trocar a região bairro, de atuação? Pode ser a região, pode ser a cidade, pode ser a necessidade de abrir uma filial. E também começar a analisar, acho que até antes dos 1.000, que pode chegar aos 1.000, mas nunca parar a possibilidade de adquirir carteiras de locação. Eu vejo isso assim como a moeda de escala maior que a gente tem. E nosso mercado tem isso. Excelente, você trouxe ótimas dicas. Então é pensar em sair da região, focar só onde eu estou e pensar em outras filiais. Eu até dou uma dica, antes de abrir a filial, monta um ponto estratégico com pessoas e depois dando certo. Atue lá primeiro, atue lá para depois fisicamente se estabelecer lá. Exatamente. Então essa é uma opção. A compra de carteira, que também o mercado acontece muito, mas pouco se fala. Eu acho também que é fundamental. E eu dei o exemplo da Smart Fit, eu não sei quantas outras redes eles já compraram para continuar crescendo. Tá uma loucura esse mercado, exatamente, né? Exatamente. Eles fazem bastante aquisição. Tem uma Velocity, eu acho que é ali, comprar. Eles vão fazendo aquisições porque isso me ajuda a crescer. E o nosso mercado ele é muito positivo porque ele tem recorrência, ele tem previsibilidade da minha compra. Às vezes eu vou pagar 10, 20 vezes o valor de uma mensalidade, mas que essa carteira vai ficar 3, 4, 5, 10 anos comigo. Ou às vezes a perpetuidade, que é o que é uma possibilidade. Sim. Por que você acha que pouco se fala desses dois caminhos? Seja crescer regionalmente, poucas imobiliárias abrem um filial em outro bairro, outra cidade. Sim. E também pouco se fala de compra. Por que você acha que não tem tanto isso no mercado? Muito se fala de problema. Se a gente for olhar, a maior parte dos influenciadores eles estão falando como resolver pepino administrativo. Mas por que pouco tem desse conteúdo? Falta de informação. Falta de informação, sim. Muitos acredito que quando eu toco nesse assunto e levo, né, eu estou até para lançar o curso meu específico de compra e venda de carteira de locação. Ele está em fase de final de gravar as últimas aulas. Você vai ser pioneiro, provavelmente. Eu acredito, não estou nem longe de me gabar, mas é porque é uma coisa que eu já faço há mais de 15 anos. Aliás, eu comecei assim, né? Você começou, né? Comecei assim. E eu nunca vi ninguém falar. E toda vez que eu falo sobre isso, ou alguém que viu que eu comprei uma operação, fala, mas isso é possível? Eu falei, como você não sabe disso, né? Então, o nosso mercado, eu quero até trazer mais um dado. Assim como academias estão sendo criadas pequenas, já pensando em ser adquiridas pelas grandes, porque né, já virou um nicho de atuação, de estruturação de negócio, as imobiliárias também, porque eu já fiz aquisição de carteira, mais de uma da mesma imobiliária. Olha que interessante. Bacana. Porque ela me cedeu parte da sua carteira, cresceu novamente e me cedeu mais uma vez. Bacana. Eu já coloquei em contratos essa possibilidade já para determinada imobiliária que eu adquiri. Dois, né? Já falou, já está aqui as bases daqui para frente de você me mandar os imóveis que você fechar. Legal. De locação. Ou seja, ela continuou trabalhando com locação, mas não administrou, porque fechou, passava para mim. Então, assim, é uma infinidade de oportunidade. E a pessoa tem que ter isso como conhecimento e implementar isso para romper. Eu entendo que é pura falta de conhecimento, tanto essa escala através de aquisição de carteiras, quanto também mudar de nicho, abrir uma filial, mas com cuidado, né? Eu tenho casos de alunos e clientes que fizeram o processo, que não é inverso, mas entre eu e você aqui a gente chegou nesse consenso. Foi lá, abriu uma loja linda, maravilhosa, como filial em determinado bairro, porque ele achava
que lá era um bom potencial. Não girou, fecha, e aí fica bem pior, né? Você fechar um negócio, uma filial, é um caminho que ninguém quer, né? Não fica estratégico, parece que está encolhendo. Está encolhendo, né? A gente não pode voltar atrás da nossa expansão. Então, eu acho que é falta de conhecimento, falta de estratégia, porque o nosso mercado, Matheus, parecido com outros, não há muito compartilhamento de informações entre as imobiliárias. A gente sabe disso. Sim. Né? Eu chego lá no meu concorrente, eu chamo de parceiro, mas vamos supor que seja o concorrente, ele não vai me contar o tamanho da sua carteira, o seu ticket, o seu faturamento, os seus próximos passos. Então, não há muito isso. Eu fomento isso muito dentro do meu curso até. Eu chamo de confraria dos meus mentorados, sabe? Então, entre nós, a gente compartilha tudo. Então, isso é legal. Então, no ambiente seguro para eles, né? Para todo mundo. Empreender é solitário. Então, você ter alguém para compartilhar os desafios é legal. E eu sempre senti falta de ter alguém do meu nível ou acima para conversar e compartilhar sobre os próximos passos. E a gente sabe que no mercado é muito difícil. Qualquer profissão é difícil. Então, o que eu tenho de dica? Procure estar mais presente nesses grupos de pessoas com os mesmos propósitos. E existem associações, existem eventos, existem cursos, existem mentorias, existem tanta coisa boa nesse mercado. Ali as coisas estão acontecendo, Matheus. Que legal, bacana. Eu acredito nessa parte também de compartilhar, fazer parte de algum grupo que traz números, que traz realidade. A gente tem nossa tribo, entendeu? A gente tem que ter, né? E hoje dificilmente uma imobiliária concorre com a outra, a não ser que ela esteja ali no mesmo bairro, na mesma localização. Cara, dentro de uma cidade, vocês vão ter várias imobiliárias diferentes. O mercado é tão grande, tem espaço para todo mundo a qualquer momento. Se você se sente inseguro, procura uma de outra cidade, mas tenta trocar informação, ver o que ela está passando, o que ela já passou. O que vocês podem ajudar uma na outra ali? Eu acho isso legal. Há um mês atrás, um aluno meu lá do Pará foi a São Paulo visitar a imobiliária de um outro aluno, né, que se conheceram dentro da minha mentoria. Olha que bacana. Né? Compartilhando informação, dado. Que ele cresceu depois que ele visitou uma operação maior do que a dele, dentro do mesmo grupo. Quanto você não aprende visitando? Já está em outro nível já. Né? Legal, bacana. E você gostaria de dar alguma dica final antes da gente entrar num bate-papo e umas perguntas adicionais que eu vou fazer para o pessoal? Cara, a dica é essa. Você tem que se diferenciar. E como que você começa esse estudo do que fazer para se diferenciar? Estudando, planejando, assistindo tudo que o mercado está acontecendo. Não fique de fora. Não ache que o que você veio fazendo nos últimos anos e deu certo vai continuar dando certo, porque não vai. Locação de imóveis estava parada no tempo até a pandemia, e sim, tudo fazia-se da mesma forma. Desde 1989 foi quando eu comecei. Agora já não é mais assim. E quem não entender isso, principalmente a partir de 2026, com a reforma tributária, vai estar fora do jogo. Perfeito, excelente. Vamos pro bate-bola final aqui. Bora. Vamos pro famoso uma dica de leitura pro pessoal. Cara, tô lendo, você falou e me lembrei aqui. Se eu posso errar o título, mas eu comecei a ler. Uma única coisa. É um livro que nos ensina a acalmar a mente e focar em uma decisão, em um passo de cada vez. Eu tô gostando muito. Já sabia, já fui altamente recomendado por esse livro. Tô gostando da leitura, não terminei, mas já me trouxe insights maravilhosos, porque a minha cabeça é meio... tá borbulhando de ideia o tempo todo, e às vezes a gente fica perdido em tanta coisa que a gente quer fazer. E esse livro, Uma Única Coisa, me trouxe pro chão de novo. Vamos uma coisa de cada vez? Então, esse ano eu tô bem focado nisso e tá fazendo muito, muito efeito aqui no meu dia a dia. Bacana, legal. E o que o Fadel, com 30 anos de experiência, falaria para o Fadel que iniciou a carteira de locação comprando ali da família no início da operação? E o que você faria diferente? Eu chegaria para o Fadel: cara, você acertou a principal coisa da sua vida, mas para que você continue, se perpetue, cresça, seja feliz no que você está fazendo, você tem que fazer o que você entender que você é melhor. O resto você terceiriza.
Legal, bacana. Porque eu apaguei incêndio, eu fiz de tudo. Muito tempo, minha amiga, eu perdi muito tempo na vida fazendo isso. Bacana, conselho legal. E última pergunta, você se considera hoje mais corretor, mais dono de imobiliária, mais advogado, mais consultor? Onde que você se você fala assim, eu me defini como profissional, como pessoa? Hoje eu me considero mais um professor, cara. Mais do que advogado, mais do que corretor, dono de imobiliária. Eu cheguei a esse ponto que realmente a minha escola, os alunos me motivam tanto, que hoje o que eu aprendo, o que eu faço, eu fico louco para ensinar a eles tudo de novo que eu aprendo no meu dia a dia. Qualquer coisa, Matheus. Até, pra você ter uma ideia, até um prompt de uma inteligência artificial que dá certo, eu vou lá, galera, olha o que eu aprendi. Então, assim, o que me motiva mesmo hoje é ensinar. Que legal, bacana. E queira ou não, professor em todos, né? Dono de imobiliário tem que ser professor dos funcionários, advogado tem que ser professoral ali e, óbvio, dando cursos e treinamentos também. Verdade. Eu lembro quando eu comecei dar aula, curso e tudo, eu parei e falei assim, e por que eu não dou aula para minha equipe? Eu não dava aula para minha equipe. Eu era só o coordenador, né? Junto com a sócia e tudo. E aí eu comecei. Falei, olha, gente, toda sexta-feira agora tem aula aqui. E chamava e fazia minha turminha lá da equipe. Oh, que bacana, legal. E para fechar, uma frase que você acha que te impactou, que você usa como mantra. Cara, é difícil mesmo. É difícil, são muitas, né? Exato. Mas tem uma frase que não é minha, mas eu trouxe para mim e eu acho que faz muito sentido. Trabalhe com o que você ama e você não vai precisar trabalhar mais. Eu entendi isso, porque trabalhei com muita coisa que eu não amava. E ali eu trabalhava. E a partir do momento que eu pude ter o privilégio, mas consciência em primeiro lugar, de escolher e trabalhar com o que eu mais amava, eu tive que decidir mais de uma vez na vida e abandonei concurso, diminuí minha advocacia, contenciosa, não faço mais. Então, coisas que eu achava que eu amava, depois eu descobri que não. E ali, cara, eu tive que parar um dia, literalmente, e falar, agora pelo menos sobraram 2 caminhos. Qual que eu vou seguir? E ali me chamou mais o dar aula, ser o professor, o mentor. E a partir desse momento a minha jornada ficou mais leve. Pô, conselho fundamental também. É o que eu acredito que todo mundo deveria focar. O que eu sou melhor, o que me dá tranquilidade de trabalhar, o que eu fico feliz enquanto trabalho. Até porque é a maior parte do nosso tempo, né? Sim. A gente está no trabalho. A gente está no trabalho, né? Perfeito, Fadel. Eu acho que o bate-papo foi muito bom. Espero que o pessoal tenha gostado. Antes de eu dar a mensagem final, muito obrigado por ter vindo. Bom. Que felicidade. Teremos outras oportunidades de conversar, com certeza, eventos e muito mais para trazer. E muito obrigado por ter vindo. E, pessoal, para você que gostou do podcast, não deixe de curtir na plataforma que você estiver assistindo, YouTube, Spotify, Deezer. Nós estamos nas principais plataformas. Eu queria fazer um convite especial para você. No final do ano, nós vamos fazer um evento chamado MIB, a melhor imobiliária do Brasil, em que nós vamos premiar as melhores imobiliárias por categoria. Até 300 imóveis, até 1.000 imóveis e aquelas que têm mais de 1.000 imóveis administrados. Serão premiados os primeiros, segundos, terceiros colocados, as 50 melhores imobiliárias de cada categoria e o prêmio vai ser, além de dinheiro, um reconhecimento muito forte para que sua imobiliária consiga captar mais e mostrar o profissionalismo que você tem. Já estamos com a pré-inscrição aberta, que vai até o dia 1º de abril. Depois a gente vai começar a fazer toda a seleção e teremos um evento muito bom em que a gente vai trazer profissionais como o Fadel, profissionais que realmente impactam o mercado para trazer discurso, treinamentos e muito conhecimento para vocês. O link vai ficar disponível na nossa descrição, não deixe de se inscrever. Por fim, eu gostaria de te convidar para cadastrar no nosso site, upstate.com.br, em que a gente vai chamá-lo para explicar qual que é a melhor solução que a gente tem para a sua empresa. Desde o aluguel garantido em dia, até a gestão financeira completa que libera o seu tempo para focar no comercial, ou a antecipação de recebíveis para comprar carteira ou capital de giro. Espero que tenha gostado. Não deixe de clicar no sininho abaixo ou curtir na sua plataforma preferida. Será um prazer trazer mais conteúdo para você.